Apenas aqui para expressar, né, o meu sentimento de tristeza, de indignação, de revolta com a aprovação do PL 131, de autoria exatamente do senador José Serra, que foi aprovado nesta noite aqui no Senado. Eu diria, senador Donizete, que o dia de hoje no Brasil pode ser considerado como um dia de luto. Um dia de luto. Porque a aprovação desse projeto, ele significará e significa um dos maiores retrocessos do ponto de vista dos interesses nacionais, do ponto de vista dos legítimos interesses do povo brasileiro. O povo brasileiro acompanhou em 2012, em 2013, a presidenta Dilma, numa atitude corajosa, ter mandado o projeto de lei para cá, que resultou na Lei 12.858, que instituiu o marco regulatório da exploração do pré-sal. Essa riqueza extraordinária, né, descoberta e, portanto, teve a sua tecnologia desenvolvida exatamente pelos que fazem a Petrobras no nosso país. Essa empresa que todos nós sabemos o que é que ela significa em matéria, né, de expertise, em matéria de tecnologia, em matéria exatamente de ser referência enquanto, né, a magnitude que é exatamente a questão da nossa Petrobras. Então, assim, foi muita hipocrisia, né, ver aqui alguns senadores que, a pretexto, na verdade, né, de defender a alteração da lei do marco regulatório do pré-sal, portanto, a pretexto de defender o projeto de lei do senador José Serra, que, em síntese, na verdade, ao tirar o controle do pré-sal da Petrobras, né, e passar para as petroleiras internacionais, para as multinacionais, significa exatamente o quê? Um desserviço ao Brasil, mas eu quero dizer que hipocrisia é ver pessoas sob esse pretexto, de repente aqui vir falar porque dos problemas da Petrobras, inclusive no que diz respeito às denúncias de corrupção, que é verdade, né? Essas denúncias vêm sendo objeto, inclusive, de investigação. Agora, é verdade também, como disse um dos próprios delatores, bandido, que esse problema de corrupção na Petrobras ou em outra instância, né, não foi inventado agora, vem de muito tempo, de Pero Vaz de Caminha, passando inclusive pelo governo Fernando Henrique. O que há de diferente a partir dos governos do presidente Lula e dos governos da presidenta Dilma é o combate frontal à corrupção, aos desmandos. E, nesse aspecto, ninguém pode aqui negar de maneira nenhuma o quanto de instrumentos de controle social, de combate, de fiscalização, né, de combate aos malfeitos foram criados e foram implementados nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Agora, nós temos que separar o joio do trigo. Nós aqui sempre colocamos que uma coisa é a ação dos indivíduos, outra coisa é a ação da instituição. Aqueles indivíduos que, de repente, fizeram malfeitos na Petrobras estão sendo investigados e que sejam punidos com todos os rigores da lei. Agora, a instituição Petrobras, né, uma instituição formada, cuidada, né, por homens e mulheres de valor em todo o país, essa instituição que tem a história que ela tem, do ponto de vista, inclusive, de promover o desenvolvimento nacional, essa instituição mereceu no passado, merece no presente e deve merecer no futuro o respeito do povo brasileiro. E o respeito que deveria começar aqui, pelo Congresso Nacional, aqui pelo Senado da República,
que representa todos os estados da federação. Mas, infelizmente, hoje, respeitando a posição dos que divergem, mas hoje o Senado da República, ao aprovar esse projeto entreguista do senador José Serra, ele não respeitou o povo brasileiro, na medida em que esse projeto, infelizmente, fragiliza a nossa Petrobras, a instituição símbolo, a instituição, repito, mais importante para promover o desenvolvimento nacional. Inclusive, quando me lembro da Lei 12.858, aprovada em 2013, a Lei do Marco Regulatório do Pré-Sal, a esperança que essa lei encerra, na medida em que ela traz, destinar essa riqueza extraordinária para a educação e para as outras áreas sociais, com a destinação dos 75% do petróleo, a destinação dos 50% do Fundo Social para a educação. Pois bem, senador Donizete, essas iniciativas, né, que estão consignadas na Lei 12.858, né, hoje estão profundamente ameaçadas, né, com a aprovação do projeto de lei 135 do senador José Serra. Estão profundamente ameaçadas. Porque aqui o debate que se travou e que vai continuar sendo travado é sobre o papel, né, que a Petrobras tem do ponto de vista do controle e da exploração do pré-sal e dessa riqueza. No mais, é argumento falacioso. Quero concluir dizendo a Vossa Excelência o seguinte, que me conforta saber que o nosso partido, a bancada do PT aqui no Senado, votou coerente com a sua história de luta em defesa da Petrobras, em defesa, portanto, dos legítimos interesses da nação, e não colocou a sua digital no projeto entreguista de autoria do senador José Serra. No mais, senador Donizete, é evidente que a batalha não terminou de maneira nenhuma. Tem ainda o cenário da Câmara dos Deputados, que a gente sabe que é um cenário difícil do ponto de vista da correlação de forças políticas hoje lá, instalada naquela casa. Mas, além da Câmara, tem a decisão da Presidenta da República. E, somado a tudo isso, tem as ruas, tem a luta, tem a mobilização social, tem a mobilização popular. Eu não tenho nenhuma dúvida que não só os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras em todo o país, a FUP, a CUT, a CTB, os estudantes, eu não tenho uma dúvida que não só os movimentos sociais e populares, mas diversas outras instituições, né, que têm o respeito pela instituição Petrobras e, consequentemente, né, pelos legítimos interesses do povo brasileiro, vai se manifestar, essa mobilização vai ser intensificada e que nós possamos, no futuro, realmente mudar o placar de hoje aqui do Senado, que envergonha o país, e, portanto, derrotar esse projeto de lei para que seja preservada a Lei 12.858, que é a lei que institui o marco regulatório da exploração do pré-sal, que é, sem dúvida nenhuma, a mais adequada para respeitar a Petrobras e promover o desenvolvimento nacional. Tem muito chão pela frente ainda, senador Donizete, portanto, muita luta nos aguarda.